Então, continuando a apresentação da aula passada, vamos continuar com a descrição dos espaços vetoriais, né? Então, o que a gente conversou na aula passada foi mais ou menos para dar uma justificativa de quais seriam as operações e as propriedades que a gente necessitaria para formar um conjunto ou um espaço, nesse caso, quer dizer, objetos e mais propriedades, né, que nos pudesse realizar um número razoável de operações e trabalhar com essas operações de maneira análoga, né? Então, vamos começar com as definições, né? Os espaços vetoriais é um conjunto de vetores que forma um espaço vetorial V se, e aqui estão as propriedades, então, que a gente considera fundamentais. Vou listar todas elas, tá? É um conjunto fechado frente à adição. Que é comutativa e associativa. O que significa um conjunto fechado frente à adição? Que se a gente soma dois vetores desse espaço, a gente continua tendo um vetor desse espaço. Certo? A comutatividade significa que se a gente troca a ordem dos operandos, o resultado é o mesmo. E a associatividade significa que se a gente tem uma soma de 3 elementos, tanto faz somar os dois primeiros e depois acrescentar o terceiro, como somar o segundo e o terceiro e depois acrescentar o primeiro. Tá? Segunda propriedade importante é um conjunto fechado frente à multiplicação por escalar. Eu vou escrever tudo porque assim, na medida que vocês vão trabalhando nos problemas, vocês podem pausar o vídeo e ler as definições e daí tem todas elas disponíveis, né? Multiplicação escalar, esse escalar pode ser complexo. Tá? Que é associativa e distributiva. Né? Então, de novo, é um conjunto fechado frente à multiplicação por escalar. Então, aqui o lambda é um escalar, né? Aqui eu não coloquei, mas é mais ou menos óbvio, né? São os vetores do espaço, né? Então, fechada frente à multiplicação por escalar significa que se eu multiplico um vetor do espaço por um escalar, continua sendo um vetor do espaço. A distributividade frente ao escalar, se eu tenho uma soma de vetores e multiplico por um escalar, equivale a multiplicar por um, multiplicar por outro, né? Eu também tenho a distributividade frente aos escalares, né? Aqui mi também é escalar,
E, finalmente, a associatividade. Se eu multiplico o vetor por um escalar e depois por outro escalar, também é equivalente a multiplicar os dois escalares e depois multiplicar pelo vetor. Associatividade, distributividade aqui. Bom, essas propriedades, como vocês veem, né, estão relacionadas com a homogeneidade do espaço que a gente está discutindo, né? Essas propriedades distributivas, né, também estão associadas com a linearidade do espaço, né? Uma definição de espaço linear, que a gente vai falar depois, ou da linearidade de um operador, é baseado justamente nessas propriedades, né? A terceira propriedade é que há um vetor nulo no espaço. Tá o quê? Um vetor qualquer somado ao vetor nulo resulta no próprio vetor. Tá? Também há um elemento identidade, né? Eu também posso escanear essas folhas depois e deixá-las disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, né? O elemento identidade é tal que, se eu multiplico um vetor pelo elemento identidade, eu obtenho o próprio vetor. Alguns autores chamam o elemento, esse vetor nulo da adição, de elemento identidade da adição, e aqui o elemento identidade da multiplicação, né? Então, depende um pouco de como essas coisas são colocadas de acordo com o gosto do autor. São todas equivalentes, né, matematicamente. E quinto, há um elemento simétrico. Tal que eu vou simbolizar o elemento simétrico por uma barra sobre ele, né? Se eu somo a um vetor o seu simétrico, eu obtenho o vetor nulo, né? A gente está acostumado a usar a notação para simétrico de menos o vetor, né? Mas como nem sempre o elemento simétrico vai estar associado a essa operação, né, que no espaço vetorial usual que a gente usa, né, do R3, então talvez essa notação possa vir a confundir um pouco, tá? Então, resumindo, né, os axiomas para um espaço vetorial: associatividade da adição, dois, comutatividade da adição, elemento identidade da adição, elemento inverso ou simétrico, né? A associatividade
na multiplicação por escalar. Distributividade, ou antes disso, o elemento identidade na multiplicação. Distributividade de multiplicação por escalar. Com respeito à adição de vetores. Distributividade de multiplicação de escalar frente com respeito, ou frente à adição de escalares. Certo? Então, parece que essas coisas no momento não fazem muito sentido, porque todas elas a gente usou quase a vida inteira, né? Mas justamente a gente sempre trabalhou em espaços que eram espaços vetoriais, justamente para poder contar com todas essas propriedades. Como que eu defino um espaço vetorial? A gente vai ver alguns exemplos mais adiante. Mas, em geral, quando eu defino um espaço, eu tenho que definir a soma. O que é a soma de dois elementos? Né? A gente está acostumado, por exemplo, no R3, a soma de dois vetores e a soma das componentes, mas nem sempre precisa ser assim, né? Então, quando eu estou definindo um espaço, eu também preciso definir as operações que podem ser feitas dentro desse espaço. E isso, com base nisso que a gente vai decidir, então, com base no que são os vetores desse espaço e o que são as operações com esses vetores, que a gente vai decidir se um espaço é um espaço vetorial ou não. Tá? Mas antes de entrar nos exemplos, vamos considerar um conceito importantíssimo de um espaço vetorial, tá? Que é o que a gente chama de independência linear. Tá? Talvez seja interessante a gente começar falando de um exemplo, né, relativamente simples, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Imagina que eu tenho um espaço R2, tá? E eu tenho dois vetores nesse espaço, tá? Um 0, 0, 1. Bom, é claro, vocês já estão acostumados com a ideia. A gente poderia escrever qualquer vetor desse espaço como uma combinação de uma certa quantidade desse, mais uma certa quantidade desse, né? Digamos aqui pelo desenho, eu estou chamando esse de I, eu estou chamando esse de J, como é usual. A gente vai tentar, claro, se restringir ao R3, né? Que é um espaço vetorial muito bem comportado quanto às suas regras e propriedades, né? Que a gente usa muito, que é muito importante, mas que é um caso, continua sendo um caso especial, né? Então a gente precisa fazer uma discussão mais geral das propriedades. Mas vamos adiante, porque é importante a gente fazer essa comparação com o que a gente já conhece, que vai deixar as coisas mais claras. Para mim, se eu posso descrever qualquer vetor aqui desse espaço como
uma combinação desses vetores, significa que esses vetores são suficientes para representar todo esse espaço, tá? Mas a gente vai ver que esse é o conceito de base, né? Esses vetores formam uma base desse espaço. Mas olha só, e se eu tivesse esses vetores 1, 0, 1, 1? Eu também consigo representar qualquer vetor desse espaço como uma soma desses dois? Consigo. Não é tão simples como aqui, porque como esses aqui são ortogonais, tá? A quantidade, o quanto esse vetor que eu quero descrever tem do eixo x, de componente x, é justamente quantas vezes eu vou multiplicar por esse vetor unitário. A quantidade ou a componente y desse vetor é justamente quantas vezes eu vou multiplicar esse vetor unitário. Aqui não é tão simples, porque sempre que eu coloco uma certa quantidade desse vetor, eu também estou colocando o outro junto. Então eu vou ter que subtrair o quanto eu coloquei desse que está embutido naquele. Bom, eu não preciso entrar nos detalhes agora, a gente vai fazer isso depois, né, com toda a calma. Mas o que eu quero dizer é que mesmo esses vetores não sendo ortogonais, eles continuam sendo independentes. Por quê? Existe uma certa informação nesse vetor, que é uma componente y, que não existe nesse. Mesmo que eu tivesse dois vetores aqui, 1, 0, 2, 0, não interessa que tipo de operação eu faça com esses vetores, eu nunca vou conseguir introduzir uma componente y na soma, porque nenhum dos dois tem componente y. Então, eu estou tentando desenvolver o conceito, né, de base e de independência linear, né? Então, de certa forma, esses dois vetores aqui são independentes, embora eles não são ortogonais. Se eles forem ortogonais, é mais claro ainda essa independência, mas aqui eles não são ortogonais. E mesmo assim eles são independentes. Porque eles são independentes, um deles tem uma informação que o outro não tem. Ou tem um subespaço que o outro não tem. Então, sempre que eu quiser colocar mais componente y no meu vetor resultante, eu tenho que somar esse vetor. Não posso fazer isso somando esse. Não interessa o coeficiente que eu ponha na frente. Então, dos desafios importantes de um espaço vetorial é a gente descobrir uma base para esse espaço. A gente vai definir melhor a ideia de base, né? Mas antes de definir uma base, a gente precisa definir a ideia de independência linear, porque isso vai nos levar à base mais facilmente, né? Então, um conjunto de n vetores vou chamar eles então de A1, A2, AN, é dito linearmente independente a gente chama de LI se nenhum dos vetores puder ser escrito como combinação linear dos outros. Tá? Ou seja, se eu faço, não é óbvio essa ideia do que eu vou escrever aqui, mas com o tempo ela vai ficando mais pertinente para vocês. Se cada um desses vetores... Bom, deixa eu completar.
C e somente C. Se cada um desses vetores é independente dos outros, ou seja, se ele cobre um subespaço, uma porção menor desse espaço completo que os outros não cobrem, a única maneira de eu obter um vetor nulo somando todos esses vetores é se todos os coeficientes forem zeros. Vamos voltar ao nosso exemplo lá do R2. Eu estou abusando aqui da liberdade da notação do espaço R2 e tudo isso, né? Eu estou fazendo de maneira informal para vocês se lembrarem do que faziam em álgebra, né? A única maneira disso dar 0, 0, certo? É se alfa e beta for 0. Por quê? Porque o primeiro termo eu consigo cancelar. Se eu boto alfa 1, beta menos 1, a componente 1 dá 0. Mas a segunda eu não consigo, porque esse vetor aqui não tem nada da segunda componente. Então não interessa o que eu subtraia dele, da segunda componente, que eu não consigo obter 0, exceto se o beta for 0. Então isso aqui só acontece se alfa e beta for 0. Tá? Então, um conjunto linearmente dependente que a gente chama de LD existe se existem um conjunto aí dos coeficientes 1, 2 não nulos tal que aqui talvez seja mais fácil um pouco de entender. Então, o conjunto linearmente dependente, tá? Significa que tem informação redundante entre esses vetores. Não seria necessário todos eles, tá? Mas então significa que eu posso fazer uma combinação desses vetores e obter o vetor nulo, sem que todos os alfa sejam nulo. Bom, mas como assim? Dessa forma, olha. Se eu consigo fazer isso sem que todos os alfas sejam nulos, eu poderia escolher um deles. Olha, vou escolher o A1. Colocar aqui, tá? E fazer assim, ó, alfa 2, ou menos, desculpa. Bom, ficou ruim aqui, né? Mas tudo bem. Eu passei todos para o outro lado, tá? Passei o alfa 1 dividindo, não são nulos simultaneamente, né? Não nulos simultaneamente. E simplesmente passei os vetores todos para o outro lado, com exceção do alfa 1, passei com exceção do A1, passei o alfa 1 dividindo, certo? Então, se nem todos os alfas são nulos, o que aconteceu? Eu consegui escrever o A1 como função dos outros. Tá? Com certos coeficientes. Então, o A1, ele está, de certa forma, repetido, né? Ele tem informação redundante, ou, na linguagem que a gente prefere usar, ele é linearmente dependente dos outros.
só o A1? Não, eu poderia ter escolhido fazer isso com A2, ou com a N, ou com qualquer AJ. O que interessa é que eu não consigo, ou esse conjunto de vetores que eu estou escrevendo aqui, não são todos independentes. Alguns deles podem ser escritos como combinação dos outros. Tá? Então, o importante seria descobrir qual é o conjunto mínimo de vetores que eu teria, que seria necessário ou que eu consigo descrever num certo espaço, tá? E a gente vai ver mais adiante que o conjunto mínimo de vetores linearmente independentes é a dimensão do espaço. Na verdade, isso também te dá uma ideia da dimensão, né? O que é a dimensão do espaço, né? De um determinado espaço. Pode ser a ideia de quantos vetores linearmente independentes tu consegue estabelecer nesse espaço, né? Então, são coisas muito fundamentais com relação a esses espaços, tá? Antes da gente prosseguir, eu gostaria de fazer alguns exemplos de espaços vetoriais com vocês, tá? Então, só para a gente tentar fixar o que a gente falou, né? Bom, um espaço vetorial é um espaço de coordenadas. Né? Para n inteiro positivo, a gente tem um vetor desse espaço que é tá? E a gente define as operações como sendo né? Então, esse espaço de coordenadas, que a gente chamaria aqui de Rn, é justamente o espaço que a gente mais usa, né? A generalização do R3, né? E o que a gente precisa fazer agora é ver se esse espaço obedece todos os axiomas que a gente definiu lá atrás. Associação da adição. Bom, quando eu somo dois vetores, primeiro componente x1 mais y1. Se eu tivesse feito y mais x, seria y1 mais x1, por exemplo, né? Vamos tentar verificar cada uma delas. Associatividade x mais y é igual x1 mais y1, etc, né? Não vou escrever todos. Aqui é 1, que é igual... Bom, eu posso inverter, porque agora aqui é uma soma de vetores, mas aqui é uma soma algébrica. Então, a comutatividade tá ok. Se eu tivesse somado x mais y mais z, seria x1 mais y1 mais z1, que eu poderia escrever assim, que como eu transformei pelas minhas regras de soma, né? A soma de dois vetores desse espaço equivalem à soma algébrica de cada uma das componentes, eu também poderia escrever isso como x1 mais y1 mais z1, que então seria igual Então, eu verifiquei a segunda propriedade.
Elemento identidade da adição, qual seria o vetor que somado a x dá o próprio x? É o vetor nulo, né? Então, existe esse vetor que satisfaz o terceiro axioma. Existe um elemento simétrico, o que somado a x1 e a todos os xi vai me dar 0. Então, cada um dos elementos simétricos é menos o elemento original. E assim por diante, eu posso ir verificando cada um dos axiomas e ver que esse espaço obedece, né? Então, ele é um espaço vetorial. Certo? Então, um contra-exemplo, tá? Vetores, um espaço composto com vetores, com dois elementos inteiros. Vou deixar os axiomas aqui. Então, um vetor do espaço seria algo assim. Bom, vou antecipar a associatividade da adição, respeita, né? Porque se eu somar, se eu defino uma certa adição de vetores assim, eu posso inverter essa soma algébrica, que vai me resultar numa soma invertida. Então, eu satisfaço a comutatividade da adição, a associatividade da adição, o elemento identidade da adição, o elemento simétrico da adição. Agora, o que ele não obedece? Por exemplo, multiplicação por escalar. Tá? Imagina que o meu vetor N1 é 1 e 2 e o meu escalar é 1.5. Né? Então, o meu x é 1 e 2 e o meu lambda é 1.5. Bom, qual é o resultado? 1.5, 3. Não pertence ao espaço. Então, não é fechado frente à multiplicação por escalar. O que significa isso? Se eu multiplico por um escalar, que é uma operação prevista nas regras do espaço vetorial, mas nesse caso, se eu multiplico por um escalar qualquer, eu produzo um vetor que não é do espaço. Então, isso não respeita a primeira regra, ou uma das regras importantes que a gente levantou, né? Lá atrás. É um conjunto fechado frente à multiplicação por escalar, mesmo complexo, associativo e distributivo. Então, a gente já pode dizer que não é espaço vetorial. Certo? Então, para mim definir um espaço, eu defino quem são os elementos desse espaço, como é que se processa as operações nesse espaço. E daí eu vou poder decidir se é ou se não é um elemento, se não um espaço vetorial. Certo? Um pouco mais adiante, digamos que vamos considerar os polinômios
grau n, tá? Que é chamado espaço Pn. Um vetor desse espaço, tá? Vou escrever assim, é A0 mais A1t mais AN Tn, né? Tem todas as potências até n, se é o polinômio de grau n, com coeficientes A0, A1, A2, A3, né? E todos esses são reais, tá? Bom, vamos voltar aos axiomas. Tá? Axioma 1. Bom, daí depende como que eu tinha numerado, né? Mas vamos ver primeiro se é fechado. Digamos que eu tenho um outro vetor Q, tá? Que tem a mesma estrutura, né? Com B's, né? B0 mais B1, T mais, tá? Bom, primeira coisa, axioma 1. P mais Q é polinômio de grau n. Tá? Então, é fechado. É fechado frente à adição de vetores. É associativo? Vamos tentar. Eu vou escrever só os primeiros termos para ficar um pouco mais simples, né? Agora, como eu tenho uma soma algébrica, eu poderia colocar assim. Posso trocar a ordem dos termos, não vai fazer diferença nenhuma. Então, a soma é comutativa. Com o mesmo raciocínio, eu também poderia escrever P, Q e R, né, 3 vetores, escrever por extenso, trocar a ordem dos termos aqui, ver que P mais Q mais R, tanto faz se eu somar assim, ou se eu somar assim. Né? Então, também é associativo. A soma é associativa. Tá? Tem um elemento nulo? Tem. Que é quem? 0 mais 0t mais 0t2 mais e assim por diante. Então, ok. Fechou essa, fechou essa, fechou essa. Tá? Então, o vetor nulo, 0 mais 0t mais 0t2 mais 0tn. Tá bem. Tem o elemento simétrico. Então, como eu tenho que associar os coeficientes de mesma potência, isso significaria de onde a gente vê que os elementos simétricos e assim por diante. Então, tem elemento simétrico, tá? É associativo e distributivo frente à multiplicação por escalar? Sim, né? Porque essa multiplicação vai se refletir no mi e no lambda multiplicando cada um dos coeficientes. E então, se eu tiver dois coeficientes multiplicando, é como se tivesse um só que fosse o produto dos dois.
e no final das contas eu vou acabar com uma coisa assim, né? Que, portanto, satisfaz essa igualdade, né? Tá? Então, se a gente for... eu não tô fazendo com todo o cuidado para não ficar muito cansativo, né? Mas eu acho que vocês entendem a ideia. Se a gente for verificando cada uma das propriedades, a gente vê que sim, Pn é espaço vetorial. Claro que não é por nada que os espaços que a gente usa até hoje são espaços vetoriais, né? É porque justamente aqueles que são espaços vetoriais têm diversas propriedades que são muito úteis para a gente trabalhar, né? Então, a maioria dos espaços em que vocês trabalharam até hoje são espaços vetoriais de propósito, né? A gente já escolhe ou já acaba trabalhando com aqueles espaços que satisfazem esses axiomas, porque se a gente não tem essas propriedades básicas, nota que as coisas que a gente tá exigindo que eles satisfaçam, a gente muitas vezes nem parava para discutir isso, porque pareciam tão óbvias que não precisava discutir, né? Mas na verdade isso nem sempre é obedecido. Tem muitos espaços, muitos vetores que a gente pode pensar em operações entre eles que não obedecem essas características, né? Então, a gente está voltando agora, né, na ideia dos espaços vetoriais, a fazer uma análise mais fundamental, mais profunda do que são os espaços, quer dizer, os objetos com que a gente trabalha e as propriedades e operações que a gente pode fazer com esses objetos, né? Então, para a gente não inventar qualquer coisa e tentar aplicar as regras que a gente conhece para esses objetos quaisquer que a gente inventou, a gente tem esses axiomas dos espaços vetoriais que nos dizem quais são as condições fundamentais que esses objetos e essas operações têm que obedecer, para que depois a gente consiga construir um contexto onde trabalhar, que vai incluir a ideia das bases, a ideia da independência e dependência linear que a gente já discutiu, e então vocês vão ver como é importante a gente saber que um espaço é um espaço vetorial, que a gente pode escrever uma base para ele, que possivelmente pode existir uma base canônica, porque isso vai nos levar a uma interpretação muito mais profunda do que são esses objetos com que a gente trabalha. Vocês vão ver que depois a gente expande essa ideia para coisas mais abstratas, né? No sentido de que a gente pode pensar numa função como um vetor de um espaço de funções que tem dimensão infinita. E daí, será que a gente poderia achar uma base com infinitas componentes para esse espaço? E para que serviria isso? Tá? E vocês vão ver quão importante são essas respostas. Tá? Até a próxima, então.